O Salmo 85 diz assim: Senhor, favoreceste tua terra, restaurastes os cativos de Jacó, perdoaste a maldade do teu povo, cobriste todos os seus pecados, retraíste toda a tua fúria, refreaste o furor da tua ira. Ó Deus da nossa salvação, restabelece-nos e retira de nós a tua ira. Permanecerás para sempre irado contra nós? Estenderás tua ira a todas as gerações? Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Senhor, mostra-nos o teu amor e estende-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque Ele promete ao seu povo e aos seus santos. E os seus santos, eles precisam jamais voltar à insensatez. Certamente, tua salvação está perto dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. Então, estamos aqui para celebrar o Salmo 150. O Salmo 150 fala de uma celebração ao Senhor. E quando a gente fala em celebração, não pode haver uma celebração só nossa, um ajuntamento. Deus mudou algumas coisas em mim. Emily falou sobre ser ferido. Eu já fui grandemente ferido por Deus. Vocês não imaginam as feridas que eu fui ferido. Ninguém aqui tem noção. Ninguém tem noção do que Deus fez na minha vida. Isso aqui é exterior. Isso aqui é exterior. Você não tem noção o que Deus fez dentro de mim para me ferir, para eu entender algumas coisas. Eu nunca gostei da palavra avivamento. E eu era pastor. Eu nunca gostei quando o povo falava de fogo. Eu nunca gostei. Eu sempre fui fortemente doutrinário. Sempre gostei da palavra. E eu tinha medo do avivamento, por quê? Por causa do fogo estranho. Então eu sempre tentava, de alguma forma, trazer um equilíbrio. Até que um dia, as minhas forças se acabaram, e o Senhor Deus me disse: você não gosta do fogo, mas eu estou te empurrando nele. E Ele me empurrou no fogo. E eu comecei a estudar sobre fogo e a viver o fogo. Mas primeiro o fogo acendeu dentro do meu coração. Deus mostrou o meu pecado. Sabe aquela coisa que parece que você está em um nível e de repente Deus mostra que não é bem assim? E Ele acendeu um fogo no meu coração e eu disse como o profeta Isaías: ai de mim. Aqui foi cantado sobre a presença de Deus. Há 3 anos atrás eu fiz uma oração. E a oração que eu fiz foi até um acampamento onde eu conheci Beto e Chá. Naquele acampamento, aquela oração não nasceu de mim. Foi o Espírito que botou dentro de mim para eu fazer uma oração. E eu fiz uma oração e eu nunca mais parei de orar esta oração. Não me negue a tua presença. Porque muitas coisas na vida de muitos cristãos está tudo indo bem. Quando Deus prometeu a terra prometida, chegou um determinado momento que o líder precisou subir ao monte e aquele povo ficou impaciente. Moisés tinha designado Arão para ficar ali enquanto ele estava no monte. E aí o povo disse: olha, ele está demorando demais, esse cara tira a gente lá do Egito, diz que serve a esse Deus, cadê ele? Vamos fazer um Deus. Tiraram as argolas, derreteram e moldaram um bezerro e começaram a adorar o bezerro. Deus disse a Moisés: desce, porque o povo está em pecado. Moisés desceu irado. Quando Moisés desceu irado, Deus disse assim a Moisés: Moisés, é o seguinte, eu disse a você que eu ia levar esse povo para a terra. E eu vou cumprir a minha promessa. Agora tem uma coisa, eu não vou mais com eles não. Eu vou mandar um anjo, mas a minha palavra eu vou cumprir. Eles vão entrar na terra. E hoje,
tem muita gente em nosso meio que não importa se está andando sozinho, não importa se não está andando com Deus, o importante é chegar na terra que emana leite e mel, está conquistando tudo do mundo de fora, mas Deus não está mais presente. Deus não está mais presente. E o Senhor, Ele começou a colocar dentro de mim uma preocupação com a glória. Eu não consigo falar de outra coisa, eu não consigo estudar outra coisa. Só me vem fogo, avivamento, poder de Deus, glória de Deus. Eu leio a Bíblia e eu começo a ver coisas que antes eu criticava e o Senhor só me pende para esse lado, é só para esse lado. E eu entendi que não era eu, era um chamado de Deus para a minha vida. Deus me chamou para falar de avivamento, Deus me chamou para falar de despertamento espiritual. Tinha que ser eu, imagine aí, eu que tanto critiquei. Quando os pastores que me conheciam, eles me conhecem, olha, estou colocando esse método agora na igreja, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu digo, rapaz, tudo isso é bom. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, o que a igreja mais precisa é de um avivamento. O quê? Você falando isso? Sim, cara. Esses métodos aí, G5, G12, 8 marcas da igreja, tudo isso aí, cara, tudo isso aí é muito bom. Mas o que a igreja mais precisa é de um avivamento. E essa palavra me assustava, eu tinha tanto medo desta palavra avivamento, porque quando você pensa em avivamento, você só pensa naqueles fenômenos, falar em língua estranha, cair, isso aí pode fazer parte ou não, mas avivamento é a presença de Deus, como você está me vendo aqui agora, então é você não ter dúvida que a presença está aqui, e é essa presença que atrai. A Bíblia diz que quando o Espírito desceu em Pentecoste, aquelas pessoas lá fora foram atraídas e perguntaram, o que significa isto? O que significa isto? Ficaram perplexos, confusos, e a Bíblia diz que o povo começou a falar das grandezas de Deus. Aqui no texto que nós lemos, o salmista, ele começa a dizer, Senhor, lembra do que o Senhor fez no passado. E aí, amados, quando hoje eu começo a falar de avivamento, despertamento, eu fico perguntando, mas por que eu estou falando de avivamento? Além de ser um chamado de Deus para falar sobre isso. É uma questão, é que quando eu leio a Bíblia, eu começo a ver aquele homem que conheceu a Deus, chamado Moisés, que disse assim, se levantou como intercessor e disse a Deus, quando Deus disse, eu não vou mais, Moisés disse, então risca o meu nome. Se o Senhor não quer levar esse povo, risca o meu nome também. E Deus mudou de ideia por causa daquele homem. E depois que, como se não bastasse, aquele homem disse assim, eu quero ver a tua glória. Deus não mostrou a glória como ele queria, porque se mostrasse, ele morreria, mas mostrou. O apóstolo Paulo, mesmo conhecendo a Cristo, ele disse, eu quero conhecer a Cristo. E é isto que nós precisamos ter cuidado, é com o comodismo. O que nós mais precisamos no culto, tudo isso aqui é bom, que painel maravilhoso esse aqui, isso é maravilhoso, que material excelente que nós temos aqui, tudo maravilhoso. Agora, nada disso basta, tudo isso é bom, mas Deus precisa tocar no que é bom. Avivamento é o extra, avivamento é algo que o Senhor dá, é um milagre, não é fabricado por nós, não é porque nós estamos falando de avivamento que vai ter avivamento, não, avivamento não é produzido por nós, mas avivamento não vem se nós não obedecermos certas condições, e a maior condição, nós não podemos pedir como o salmista pediu, Senhor, aviva-nos novamente, porque ninguém antes de pedir avivamento, não pode pedir se primeiro não orar. Ele disse assim, eu vou me posicionar, igual a Abacuque, eu vou escutar o que Deus está falando, para quê? Para que eu possa orar. Olha, tem uma coisa que eu sou apaixonado, é pela palavra. Mesmo o Espírito de Deus descendo no Pentecoste, mas Pedro pegou a palavra, você não pode abandonar a palavra. E quando você começa a se mover, não apenas na palavra, mas no Espírito, meu amado, é um tempo diferente. Quando você não se move só na palavra, e quando você não se move só no Espírito sem entendimento, porque a oração que agrada a Deus
é aquela oração não apenas que sai do seu coração, mas é uma oração que tem base na palavra. É quando o meu filho chega para mim: mas pai, o Senhor disse isso, o Senhor falou isso, o Senhor prometeu isso. E Deus gosta quando o salmista aqui ele ora, ele diz: Senhor, em tempos passados o Senhor tirou os cativos de Jacó lá do êxodo, o Senhor do Egito, o Senhor fez um êxodo, o Senhor perdoaste a maldade lá naquela época do bezerro, o Senhor, pai, fez grandes coisas, o Senhor afastou o teu furor. Então ele disse: faz de novo, porque quando você começa a ler a palavra, isto te incomoda. É por isso que nós precisamos de um avivamento, é por isso que nós precisamos de um despertamento. Porque estes homens, eles experimentavam a presença de Deus, e nós temos que olhar para a nossa vida, e você tem que perguntar: a sua vida é como a de Paulo? A sua vida é como a de Elias? A sua vida é como a de Moisés? Porque não é que se repita as mesmas coisas que aconteceram com ele, mas você precisa desejar esta presença. Deseje a presença de Deus. Então, eu tenho 26 anos de convertido, e sabe o que é que eu estou dizendo hoje para Deus? Deus, eu não te conheço, eu preciso de mais, eu quero mais. Eu posso agradecer até aqui? Claro que eu posso agradecer, até aqui eu posso dizer Ebenezer, mas eu quero mais. Eu quero mais, porque eu não sei de nada, eu não tenho experimentado nada. Então o que nós precisamos na nossa vida é: Senhor, eu não quero uma terra que mana leite e mel se o Senhor não estiver presente. Eu não quero conquistar nada na minha vida, eu não quero que nada dê certo na minha vida se o Senhor não está presente. Eu quero entender a situação. Se você quiser um despertamento espiritual, a primeira coisa é você entender o seu momento. Entenda a situação. O salmista, ele olhou para o seu presente e ele começou a relembrar do que Deus tinha feito no passado. E quando a gente olha para o presente, não estou falando necessariamente para a vida da igreja Batista Central, mas para a igreja. Você vê o que? Hoje no nosso meio, divórcio é a coisa mais normal do mundo. Namorar com pessoas que não são crentes é a coisa mais normal. Crentes, antes do casamento, transarem, em muitos lugares, coisa mais normal do mundo. Pastores se separando, pastores com casos, pastores onde o pastor está na igreja e a pastora também, eles estão separados, cada um casado com uma outra pessoa e dirigindo a mesma igreja. Isto é em muitos lugares que está acontecendo, muitos lugares. Tantas coisas. Nós não nos importamos com os ímpios, com aquelas pessoas da nossa família, nós não nos importamos com aqueles que estão se perdendo. A gente começa a vir para os cultos e a gente passa mais tempo se arrumando esteticamente do que arrumando e embelezando o espírito, dizendo: culto é encontro com Deus, eu vou me encontrar com Deus. Não, a gente vem de qualquer jeito e é mais um culto, é mais um super domingo, é mais um culto, mas a gente diz: Senhor, eu quero estar atento à tua presença, eu quero ver a tua movimentação. Senhor Deus, aonde é que o Senhor está influenciando, aonde é que o Senhor está falando? É isto que nós precisamos, amados. O que vai atrair, nós podemos fazer grandes estratégias, mas o que vai atrair é a presença. Quando alguém chegar aqui e esta pessoa diz: o que é que tem aqui neste lugar que é diferente? Ele vai voltar. Ele vai voltar porque ele viu que aqui há uma presença que é diferente. Quando ele conversar com você, diz: olha, tem algo diferente, porque é a presença do Espírito de Deus. É o que a gente mais precisa, é da presença. Agora, a gente não pode produzir o avivamento, é um milagre de Deus. A gente só pode desejar, a gente só pode buscar, porque Deus é o Deus do avivamento. Ele tem um pacto de avivamento com a sua igreja. De tempos em tempos, quando o povo de Deus está em declínio, você sabe o que é necessário para haver um avivamento? Primeiro, um declínio, uma fase de esfriamento espiritual, uma fase de queda. Veja a reforma protestante, ali foi uma forma de avivamento. Deus levantou quem? Um monge chamado Martinho Lutero, e ali houve um grande despertamento, e os efeitos estão até hoje. Evan Roberts, lá no país de Gales, ele tinha 16 anos, ele começou a orar, levava uma Bíblia toda rasgada lá para a mina, começava a orar, pedindo um avivamento. Todo dizia: esse menino é louco, esse menino é maluco. E ele trabalhava, e ele queria que, ao invés de almoçar, pregar para aquelas pessoas, e começou a pregar. E um dia ele estava passeando numa praça, e Deus veio com a mão e tocou no país de Gales, numa praça. E aí o amigo dele ficou assim, olhando para o céu, e Evan Roberts dizia assim: o que é que está olhando para o céu?
Na hora que ele olhou, ele viu a mão de Deus tocando no país de Gales. E ali 900.000 pessoas se converteram. Até os cavalos precisaram receber novos treinamentos na mineração, porque os cavalos foram treinados com palavrões. E agora os mineiros se converteram e não falavam mais palavrões. Os cavalos também não mais obedeciam a eles. Nós não queremos que aconteça as mesmas coisas. Porque cada momento, por exemplo, uma noite como essa aqui nunca mais vai acontecer. Mas Deus tem um derramamento do Espírito para a nossa juventude. Porque tem uma colheita muito grande. O que me segura aqui na central, amados, é a presença de Deus. Mas é uma promessa de Deus. Deus disse que viria uma grande colheita de jovens. Mas era uma colheita tão grande que não era segundo o que a gente plantou. Era segundo a misericórdia. E eu creio que haverão dias que, quando terminar o primeiro culto, uma multidão vai estar lá fora. Mas é uma multidão mesmo, uma multidão. O que é aquilo lá? É o culto da juventude que vai começar. E vai ser tão normal isso, porque todos vão dizer, é a presença de Deus.